Existem trabalhos que a gente pensa e constrói, e elabora e finalmente consegue fazer. E tem outros que a gente descobre como se eles já estivessem prontos e a gente tivesse apenas que descobrir. Esse lugar tem um astral muito incrível da natureza, do jardim, da casa, da coleção. Mas mais do que tudo isso, é uma oportunidade de colocar um trabalho nesse espaço, que é um espaço pioneiro em projetos de trabalhos de arte ao ar livre, que é o lugar onde foi construído o primeiro penetrável ao ar livre do Hélio Oiticica, e aqui a gente tem outros trabalhos especialíssimos de mulheres incríveis como Iole de Freitas, Lígia Pape, Ana Maria Maiolino. É uma área que fica entre a mata e a casa, né? Dentro do jardim. E eu tive então a ideia de pegar esses elementos que já vinham um pouco da minha linguagem, que são paralelepípedos, cubos, algumas formas mais como placas, e colocar sobre a brita como se eles estivessem um pouco afundando ou então aflorando. Peguei algumas formas, na verdade a escala dos degraus, dessas bases onde ficam os neons, para que o trabalho fosse quase como se pedaços da própria casa estivessem aqui. Esse subir e descer, esse duplo movimento, né, de emergir e afundar desses elementos, ele também aqui nesse contexto, próximo a essa mata, que é uma mata, quase uma selva, eles trazem muito uma questão da passagem do tempo, né? E essa passagem do tempo, ela se dá também na natureza, nesse movimento constante de brotar e ao mesmo tempo decair e apodrecer e renascer. Jazida.
vários significados. Ela é o lugar onde são extraídas as pedras, os minérios. Ao mesmo tempo, jazer. O jazigo é para onde a gente vai. E o trabalho traz essa transformação. O momento em que o minério é retirado do coração da terra, transformado num artefato humano, e também esse momento em que a gente mesmo volta ao pó. E nesse sentido eu acho que ele me lembra ciclos em que obras humanas, obras de arquitetura são construídas, vividas e depois entram em decadência, desaparecem e muitas vezes, muito tempo depois, muitas gerações se passam e essas ruínas são trazidas de volta, redescobertas. Elas falam também do equilíbrio, que é uma questão assim muito importante em toda a tradição da escultura, porque fazer uma escultura também é colocar alguma coisa de pé. Então, algumas delas, uma peça apoia a outra. Então, há esse deslocamento que cria um movimento e, ao mesmo tempo, ele é retido pelo apoio da outra peça. E a matéria do cimento, com a cor, ela traz um pouco da pintura para dentro da natureza, como se não houvesse conflito entre o artefato humano e a natureza, porque é um material que incorpora toda essa passagem do tempo e ele dialoga como se ele tivesse, de uma certa forma, vivo, como a natureza que está em torno dele. O material deles é esse cimento que leva o pigmento dentro da própria massa do cimento. Então ele não é pintado com a cor, ele é toda uma massa que vem com esse pigmento. E é uma cor como que se viesse um pouco
do coração da peça. Quase que a anedota dessa busca que o artista tem pela obra, que ele está sempre construindo, e tem um certo momento que a obra aparece para ele. E ela aparece como um encontro.